Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 65º episódio com o tema Inteligência Emocional, Salvação ou Ruína. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que seja uma jornada resiliente e de autoconhecimento. Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que ao final curtisse, comentasse, compartilhasse, para que esse episódio alcance outras pessoas. Então, vamos lá. A base de tudo, né? Se a gente vai falar sobre inteligência emocional, o que seria inteligência emocional? É a nossa capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções. Então, isso é um grande desafio, porque nós, na vida adulta, né, estamos o tempo todo lidando com situações adversas. E se a gente não tiver inteligência para saber lidar com essas situações, a gente pode acabar se arruinando, né? Acabar dando errado os nossos projetos. Então, a gente precisa realmente dessa inteligência emocional, de saber lidar com as adversidades. E a gente enfrenta essas adversidades em várias áreas da nossa vida. Não só na questão amorosa, como na questão familiar, nas nossas relações de amizade e também nas nossas questões profissionais. Então, se você se depara com a situação que lhe demanda muito equilíbrio emocional, como é que você consegue agir diante daquelas situações? Então, essas situações elas aparecem quando a gente menos espera, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Se a gente não tiver é, muita perspicácia de saber agir naquelas situações, a gente pode acabar agindo de forma errada e comprometendo não só o nosso presente, como também o nosso futuro. Então, a gente precisa olhar para cada situação, por mais que seja uma situação tensa e que às vezes elas exigem da gente uma reação muito rápida, a gente precisa buscar agir nessas situações com muita até frieza, né, dependendo do contexto, e que eu acho, inclusive, que é muito necessário. Eu acho que o que nos falta muitas vezes realmente é frieza. A gente precisa ter frieza, sim, para lidar em algumas situações. Porque se a gente deixar o nosso emocional agir sempre, em toda e qualquer situação, a gente vai acabar fazendo algumas escolhas erradas, tomando algumas decisões erradas e agindo de forma errada em algumas situações. Então, é muito importante, sabe, a gente saber lidar nessas situações, saber agir, porque a gente pode se sair muito bem ou a gente pode sair muito mal. Então, tiveram pessoas que arruinaram as suas carreiras profissionais por conta de uma decisão mal sucedida, de uma decisão errada. Então, você, principalmente se você está no cargo de liderança, numa situação que exige tomada de decisões importantes, se você toma uma decisão errada, isso pode comprometer a empresa, isso pode comprometer o seu futuro, isso pode comprometer um monte de coisas. Então, a gente precisa, em algumas situações, realmente agir com frieza. Isso me lembra até aquela frase, né, que às vezes o pessoal até diz assim: se você tem pena do coitadinho lá na frente, o coitadinho vai ser você. Não estou dizendo que nós iremos nos tornar pessoas frias, eu estou dizendo que para algumas situações especificamente nós precisamos agir com frieza, sim. Porque se a gente coloca o nosso emocional à frente do nosso racional, a gente corre sérios riscos em algumas situações a gente acabar se dando mal por esse fato. Porque tem situações na vida que elas vão exigir frieza, elas vão exigir que a gente haja com muito raciocínio, botando o nosso racional realmente para falar. Eu lembro até de uma situação, eu particularmente, quando se trata às vezes dessas questões de ferimento, de sangue, essas coisas, não gosto muito de lidar com isso, sabe? Não é muito meu forte. E teve uma vez que uma prima minha, criança, ela saiu enrolando o cabelo da boneca no dedo, coisa e tal, e prendeu o dedo dela. Né? E minha prima, a mãe dela, olhou na hora e disse assim: Meu Deus, não sei o que lá, bora. E foi aquela agonia, né? E eu fui lá, e aí, com toda frieza que a situação exigia, conseguir desenhar lá o cabelo da boneca do dedo dela, que já estava ficando vermelho.
Então, em algumas situações, principalmente quando a gente precisa socorrer alguém, a gente precisa ter frieza para aquelas situações, para a tomada de decisão que pode inclusive salvar uma vida, né, e pode, preservar a saúde da pessoa, que foi esse caso que eu acabei de relatar. E nas nossas relações pessoais, existe 2 caminhos que a gente pode seguir. A nossa inteligência emocional, ela pode servir de ponte para que a gente chegue até as pessoas, né, principalmente as pessoas que a gente ama. Então a gente tendo equilíbrio emocional, a gente vai conseguir lidar com elas e lidar com as adversidades que aparecem, seja no campo amoroso, seja no campo familiar, seja nas nossas relações de amizade, a gente está lidando ali com pessoas o tempo inteiro. Então se a gente tem uma inteligência emocional para lidar com as situações, a gente vai conseguir lidar com essas pessoas, até porque nem todo mundo é fácil de lidar. Então, diante de algumas pessoas que são difíceis de ter um convívio, a gente tendo esse equilíbrio, a gente consegue gerenciar as nossas emoções e as nossas ações. Mas também tem o outro lado da moeda. Quando as pessoas enxergam na gente uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue gerenciar bem as situações, por vezes elas podem nos sobrecarregar. Então elas veem que você é uma pessoa que lidera, você é uma pessoa que, sabe gerenciar as situações, sabe gerenciar as dificuldades e vão lhe dando atribuições. Então você acaba pegando uma carga que não é sua. E a gente, quanto pessoas adultas, a gente tem que ter esse equilíbrio e entender o que é que cabe a mim, o que é que compete a mim, o que é que eu devo resolver e o que é do outro, para que a gente não pegue uma carga que não é nossa para a gente, porque isso vai sim nos sobrecarregar. E aí, uma outra questão, né, seria em relação aos términos. É interessante quando eu penso nos términos, porque eu acho que é uma das situações mais desafiadoras que a gente encontra na vida, que a gente precisa lidar, é quando alguma relação ela chega ao fim. Porque a gente precisa ter muita sabedoria de como vai lidar com essa pós-relação, né? Se a relação acaba, se a relação termina, vai exigir da gente algumas ações, né? Vai exigir da gente uma certa inteligência para que a gente possa lidar com todas essas questões. E eu estava no carro, né? Esse ano eu vivi um término de relação, pode ser assim dizer, e que foi um grande desafio para mim. Eu passei por uma das fases mais difíceis da minha vida esse ano com esse término, sabe. E eu estava no carro indo pra festa com um amigo meu, eu estava naquela fase de: "Olha, tô precisando sair, espairecer um pouco, não sei o que lá, coisa e tal", e aí a gente saiu junto. E no caminho, no carro, né, ele me confrontou, ele me contestou, porque ele é aquele tipo de pessoa que ele não ameniza, sabe. E isso é uma característica que eu gosto muito nele, que ele é muito verdadeiro e na hora de dar uma voadora, ele dá uma voadora, sem pensar 2 vezes. E ele disse assim: "Amigo, tu já passou por outros términos e tu ficou numa situação muito similar ao que tu tá vivenciando agora. Então toda vez que algo não der certo na tua vida, toda vez que uma relação não der certo, tu vai ficar desse jeito? É desse modo que tu vai encarar as situações, tu vai reagir diante da vida?" E isso me fez refletir, inclusive minha postura diante daquela situação, né, de como eu estava reagindo àquela situação. Por isso que é necessário muitas vezes a gente ter esse equilíbrio e ter frieza, sabe. Frieza no aspecto de não se entregar à dor, não se entregar ao sofrimento, agir de forma racional. Cara, não vou ficar nesse lugar da pessoa abatida, que está lamentando, que está sofrendo, que não sei o que lá. E é óbvio que é normal e é natural a gente passar por isso em términos e a gente vai respeitar esse sentimento, a gente vai respeitar as nossas emoções. Mas que a gente não fique nesse lugar, não se entregue à dor, sabe. Eu acho que é muito sobre isso. Inclusive para quem nos ama, é difícil olhar pra gente, sabe, ver que a gente tá sofrendo e saber que não pode fazer nada, de certa forma, porque só cabe a gente reagir para a vida, né. Ela ajuda no aspecto de se fazer presente, porque faz a diferença,
mas que são passos que só nós podemos dar. Só a gente tem capacidade e obrigação de reagir diante dessas situações. Então é algo que ninguém vai poder fazer por a gente. Um outro grande desafio que a gente enfrenta é no nosso ambiente de trabalho, né? Eu acho que assim, se você não tá, apesar que isso exige de qualquer cargo, qualquer função que você ocupar em uma empresa, enfim, você vai precisar ter esse equilíbrio emocional. Inclusive, muitas entrevistas hoje em dia de pessoas que empregam, né, que estão aí no mercado de trabalho, elas dizem que a grande dificuldade é encontrar profissionais que saibam lidar com adversidades, lidar com o ser humano, lidar com o outro. Então, a gente, quando consegue ter esse equilíbrio em relação a lidar com as situações, com as nossas emoções, com o outro, com as exigências do cargo, com as demandas que tudo que exigem e a gente precisa dar conta, são coisas que fazem a gente se sobressair, né? Se a gente consegue ter tudo isso, são características que são benéficas para nós. Então, no âmbito profissional, isso pode ser um diferencial muito bacana e muito competitivo, que você vai se destacar em relação aos outros. Mas também tem o outro lado da moeda, que muitas vezes, quando a gente demonstra esse equilíbrio, esse comprometimento com o nosso trabalho, com as nossas obrigações, por vezes os nossos superiores aproveitam disso para também nos sobrecarregar, nos atribuir mais coisas ainda. Então, vejo que ele dá conta, eu vou lá e vou dar mais trabalho para ele. Vejo que ele dá conta, eu vou lá fazer, botar outras coisas para ele fazer. Então, no âmbito profissional, tanto é benéfico, porque é óbvio que a gente precisa, se a gente está lidando com outro e tem obrigações e demandas para dar conta, a gente precisa agir, gerenciar tudo isso muito bem, mas também tem o outro lado da moeda, que pode ser que diante da percepção dos nossos superiores, de enxergar essa capacidade em nós e nos sobrecarregando e nos dando cada vez mais trabalho, trabalho e trabalho, né? Isso pode acontecer. Inclusive acontecer uma certa exploração corporativa, né? É muito comum a gente ouvir nas empresas, né? Ou muitas vezes a nossa equipe, não sei o que lá, e é como uma família e tudo mais, enquanto isso, só botando ali para lascar no pobre do funcionário, né? Então, uma outra questão que nos exige equilíbrio emocional são as situações de perigo. Que situações de perigo seriam essas? Questão de assalto, imagina um pneu furado na estrada à noite, uma briga diante de você, alguém passando mal, um acidente no trânsito, enfim. Qualquer situação de perigo que se apresenta, você está lá. Como é que você age diante daquilo? Você é a pessoa que, tipo, fica estagnada, parada, não reage para a situação, ou você consegue ali de forma racional agir diante daquelas situações? Porque a vida vai exigir isso da gente, vai apresentar em algum momento você vai passar por alguma situação parecida como essa. Então, como é que você reage? A sua reação, ela pode dizer muito sobre você e sobre as suas emoções e sobre o seu equilíbrio ou desequilíbrio emocional. Eu lembro que eu já fui assaltado uma vez, eu fazia até curso técnico na época, e eu andava com os 2 celulares que eu tinha na época, né. E quando eu fui assaltado, o rapaz estava com uma faca e tudo mais, chegou, me abordou, enfim, né, e eu me mantive muito tranquilo diante da situação. Entreguei o celular, aí ele pegou e exigiu que eu entregasse o outro, ou seja, era alguém que sabia que eu tinha 2 celulares. Aí entreguei o outro celular, coisa e tal, e ali ele passou a faca, correu, né, aquela coisa toda. E durante a abordagem eu mantive, toda todo o equilíbrio ali, agi normal, fiz o que ele pediu, coisa e tal, para não colocar a minha vida em risco. Mas também depois que ele foi embora, meu, aí ali eu comecei a me tremer e eu: "Meu Deus, e agora, o que é que eu faço?", sabe, alguma coisa. Mas eu acho assim, no momento que precisou de reação, né, de agir de forma racional, eu fiz. Depois estava tudo tranquilo, eu deixei as minhas emoções rolarem. Então o que eu acho que foi muito positivo foi a postura adequada. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente busca ter esse equilíbrio emocional, porque a gente pode acabar,
controlando excessivamente as nossas emoções. Então, esse excesso de controle, ele pode tirar, pode roubar de nós, em algumas situações, o nosso emocional, a capacidade de deixar as nossas emoções falarem de formas muito autênticas e naturais, sabe? É importante sim, eu não vou deixar de tocar nessa tecla, mas quando o momento exigir afeto, quando o momento exigir emoção, que a gente também se permita viver isso, sabe? Eu acho que quando alguém demonstra que gosta da gente, que ama a gente, que dá uma demonstração de carinho, de afeto, eu acho que nesses momentos cabe muito a gente meio que se desarmar também. É o momento da gente acolher aquele momento, aquele afeto que a gente está recebendo, inclusive retribuir, né? Eu acho que muitas vezes as dificuldades também que a gente tem sobre as nossas emoções é porque a gente também muitas vezes não foi ensinado, né, no aspecto de demonstrar afeto. Não é a minha realidade, mas eu sei que é a realidade de muita gente que não recebeu afeto dos pais, não recebeu afeto da família, não recebeu afeto quando criança e acaba tendo dificuldade de demonstrar esses afetos quando se tornam adultos, porque não foram ensinadas, não receberam. Então, como dar algo que eu nunca recebi? Então, realmente compreendo que é um grande desafio, sabe? Poder agir dessa forma. Mas a gente também não pode, de fato, reprimir, e eu acho que também corre um sério risco quando a gente eh, controla excessivamente as nossas emoções, de a gente chegar ao patamar de imaginar que a gente é autossuficiente. Eu não preciso do outro. Não preciso hoje, não vou precisar amanhã, nunca vou precisar. O outro não me acrescenta em nada. Eu, por mim, só já basto, sabe? É muito perigoso, sabe? É muito perigoso porque eu acho que, de certa forma, a gente foi feito relativamente para o coletivo. Óbvio que a gente vai ter os nossos momentos sozinhos. E quem me conhece também sabe o quanto que eu trabalho a solitude como algo vivo na minha vida, algo concreto dentro de mim. Então eu vou ter e necessitar dos meus momentos sozinhos comigo mesmo. E não é sobre isso. É sobre você atingir o ponto de desenvolver tão bem essa administração das suas emoções, de que pensar que o outro não é mais necessário na sua vida, sabe? Então não quero ninguém, não quero família, não quero amigo, não quero um relacionamento, não quero nada, quero eu, meu mundo e tudo só. Então isso é muito perigoso, porque o outro sempre tem algo para nos acrescentar e a gente sempre tem algo para acrescentar na vida dos outros. Então essas nossas relações sociais, elas são fundamentais, né. Eu acho que a gente precisa encontrar sentido na nossa vida, no aspecto de ser feliz sozinho, mas que também a gente escolha ter o outro na nossa vida. E não necessariamente no relacionamento amoroso, porque tem pessoas que nunca vão casar, ou tem pessoas que não se veem nesse lugar e tudo certo. Mas que existem outros tipos de relações que também nos preenchem tanto quanto um casamento, por exemplo, né. Então que a gente encontre no outro um lugar de troca, de afeto, de carinho, sabe. E que isso não é uma ameaça para o seu equilíbrio emocional. Isso é você se permitir ser humano, você se permitir ter trocas com o outro, sabe. E nessa era digital ao qual a gente está inserido também, que é um grande desafio, porque a gente vê os haters, a gente vê as bolhas fechadas, a gente vê que muitas vezes não pode debater determinados conteúdos, porque as pessoas vão se sentir ofendidas. E se a gente usa a nossa rede social para declarar um ponto de vista nosso, seja emocional, sexual, seja de futebol, seja político, já é motivo de ser atacado, de briga, de discussão e tudo mais, né. Essa era digital, ela nos exige muito equilíbrio emocional, né. E quando eu passei nessa situação de luto de uma relação esse ano, também foi um momento de eu compreender que era o momento de estar distante de tudo aquilo ali que não me faria bem. E eu desativei minhas redes sociais pessoais por 3 meses, só mantive as do podcast, porque eu precisava divulgar os episódios. Então eu desativei, eu disse: "Não quero", sabe, não vai ser saudável para mim nesse momento. E desde lá minha relação com rede social mudou completamente.
eu não uso com a frequência que eu usava, eu não posto com a frequência que eu usava, né, eu não tenho mais hábito de olhar quem está vendo o que eu posto. Então, se você estiver dando em cima de mim, pelo menos curta. Quem curte eu ainda vejo porque está lá em cima, né? Mas são hábitos que eu perdi, que eu, cara, não perco mais tempo. Eu tento, inclusive, cada vez usar menos redes sociais, porque eu acho que eu otimizo meu tempo para outras coisas. Gosto, enfim, tudo mais, uma fotinha, posto no Cross, enfim, qualquer coisa, mas, assim, hoje eu consigo ter esse controle sobre o tempo que a rede social ele ocupa na minha vida, né? Em um caso concreto de equilíbrio emocional, acho que um caso de repercussão nacional, né, que foi aquela moça do avião, que a outra estava cobrando, exigindo dela que cedesse o lugar para que o filho fosse na janela e coisa e tal, né? E ela só olhava e enxergava e percebia o quanto que aquela criança era mimada e não sabia lidar com o não. Então, a gente ensinar as nossas crianças a lidar com as frustrações e lidar com o não também é necessário, sabe? E muitas vezes elas não aprendem em casa e se tornam profissionais que não sabem lidar com essas adversidades exatamente por isso. Porque se você não prepara a criança e o adolescente para a vida, para o mundo, ele vai totalmente despreparado. Então ele se torna um adulto despreparado para a vida, sem conseguir esse equilíbrio. Então aí a gente puxa, seria necessário eh, ensinar equilíbrio emocional nas escolas? Sim. Ao mesmo tempo que, vou ser bem sincero, eu sou professor, a gente está sobrecarregado. É muita coisa para a gente dar conta, sabe? Os jovens hoje em dia, crianças e adolescentes, eles não chegam nem com a educação básica, que é mínima na maioria dos casos. Imagina a educação emocional. Então, você vê que muitas vezes os jovens, inclusive, são reflexos do que vem em casa ou dos próprios pais. Então, a gente às vezes olha assim, tipo, tá justificado porque a criança é desse jeito. Então, equilíbrio emocional é algo que deve ganhar mais espaço nas escolas, na sociedade, a gente deve falar sobre isso, né? Assim como a gente também fala muitas vezes sobre saúde mental, mas que é um grande desafio, sabe, assim, porque para a gente atingir isso, a gente tem que saber lidar com as situações, gerenciar as nossas emoções, compreender e nomear essas emoções. Isso que eu estou sentindo é o quê? Então, muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas estão sentindo, como é que elas vão lidar com aquilo. Então, a gente precisa dar nome para as nossas emoções, para poder saber lidar com elas. O que eu estou sentindo é o quê? A partir do momento que eu identifico, eu vou saber como reagir diante daquelas situações. E o futuro das emoções, ele é muito necessário, sabe? Eu acho que existe dois caminhos. Ou a gente desenvolve esse equilíbrio emocional para ter uma vida mais saudável, de forma muito consciente, muito por conta própria, por uma questão de busca sua, ou eu acho que a vida vai exigir isso de você de alguma forma e você vai ter que aprender na porrada. Vai ser cacete, viu? Porque a vida, ela vai apresentar essas coisas. Isso é uma das coisas que eu mais digo. A gente tem que preparar esses jovens para a vida, para o mundo. Não só para aquele contexto, aquela bolha, aquele ambiente escolar ao qual elas estão inseridos, né? Porque existe um mundo muito além de tudo aquilo. E nós, como seres humanos, a gente tem que buscar também compreender, porque tem coisas que cabem a gente. A gente tem que buscar, e é aquilo que eu falo, equilíbrio emocional não é abrir mão das emoções, não é abrir mão dos seus sentimentos. É entender que em alguns momentos você vai precisar deixar sua emoção de lado para agir de forma racional e que muitas vezes essa forma racional quer dizer agir com frieza, para tomar uma decisão correta, coerente e que você fique em paz com a decisão que tomou. Muitas vezes você vai precisar agir muito com esse lado emocional por questão de você mesmo se escolher. Na vida a gente precisa fazer isso, né? Em outras situações, sim, a gente vai se permitir deixar as nossas emoções falar mais alto, porque quando se trata de afeto, quando se trata de carinho, quando se trata de amor, quão gostoso é receber tudo isso e também doar,
tudo isso. Então, que a gente compreenda cada um desses momentos. O equilíbrio emocional é isso. Entender quando eu devo agir de forma racional, entender quando eu devo agir de forma emocional e compreender o que é que se passa dentro de mim, quais são as minhas emoções, como é que eu vou administrar elas, porque a partir disso eu vou compreender melhor como eu devo agir. Quero agradecer, inclusive, às ouvintes, né, porque o tema de hoje foram dicas de ouvinte, elas deram a sugestão e eu disse, tá, vou abordar sobre isso. Então, obrigado mais uma vez pelas sugestões. Obrigado mais uma vez pela companhia. Espero que esse episódio tenha te acrescentado de alguma forma e que, se não, que pelo menos tenha sido gostoso de ouvir. Se você ainda não segue o canal, siga o canal, curta, comente, compartilhe. Obrigado, abraços e até a próxima.